Muito bem, senhoras e senhores, heróis da resistência. Você viu como é que as mulheres estão mais inteligentes que os homens? Só tem um menino na aula, o resto tudo menino. Vocês vão dominar o mundo. Eu sempre soube disso. Parabéns, Arthur, por ser o único. A gente tem que fazer um trabalho agora de generosa avessa. Agora as mulheres estão dominando. Muito bem, pessoas. É... Alguém conseguiu fazer alguma coisa Do quê? do exercício Não. da aula até agora? Então não devia fazer essa aula. Ó, vamos lá. A curva é essa, que é uma parábola, que vai desse ponto até esse ponto. E a função é essa aqui. A gente quer integrar essa função ao longo dos pontos dessa curva, desse ponto até esse ponto. Efetivamente, o que a gente quer calcular é a soma, assim, matematicamente, o que a gente vai calcular é a soma de todas as imagens, de todos os pontos desta curva, avaliados nessa função, ok? Esta conta ela tem várias interpretações, principalmente na física. Então, o primeiro passo é fazer o gráfico dessa curva. A gente discutiu na aula, vocês discutiram nos grupos. Esse gráfico é uma parábola, certo? Que passa por esses pontos, menos 1,5 e pelo 1,5. Certo? Qualquer um desses dois pontos que eu colocar aqui satisfaz essa equação. Então, o gráfico da parábola é esse aqui. É a mesma parábola x², só que agora ela é um pouco mais aberta. Fala, Raoni, tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito Tudo bom? obrigado, professor. Então, ó, o que a gente tem que entender nesse processo? A segunda etapa disso aqui é parametrizar essa curva. Da forma como eu falei na aula de manhã, uma das formas de parametrizar isso é justamente usar o fato de que o y está em função de x e usar o próprio x como parâmetro. Antes disso, é importante a gente entender o seguinte: isso aqui é importante que você faça em todos os exercícios. Entender qual é o ponto inicial, qual é o ponto final, para você entender qual é o sentido da parametrização que você precisa fazer. Por quê? Na próxima semana, a gente vai trabalhar, por exemplo, com trabalho com fluxo. Então, o fluxo, eu preciso saber para onde ele está indo, porque eu preciso saber se ele é positivo ou se ele é negativo, se ele está indo ou se ele está voltando. Então, o sentido dessa parametrização é muito importante. Por isso que é importante a gente entender o que a gente está fazendo, porque quando vierem as aplicações, a gente sabe o que está acontecendo. Eu estou ficando rouco, vocês estão percebendo? E não pode fazer. Eu acho que é tanto chocolate, hein, professor? E bastante café, hein? Não, é falta de água e falar demais. Eu tenho que falar demais. Chocolate nunca é em excesso. Você está na faculdade? Está trabalhando na faculdade, professor? Yes. Estou de volta. Mostra depois os bonequinhos do Star Wars aí pra gente. Nossa. Não, depois. Agora vai atrapalhar agora. Não mostrar. Na primeira aula, acho que eu até peguei os grandões e eu mostrei. Ah, você já mostrou já. Só os grandões, os menores não. Beleza. Vamos lá, ó. Então, num primeiro momento, se eu fosse olhar apenas para a função e para aquela ideia que eu falei, essa é a função. Eu posso estabelecer o próprio x como parâmetro. Então, se o x é o parâmetro t, no lugar de x eu vou colocar o t
e no lugar de y, eu vou colocar t ao quadrado sobre 2. Certo? Essa é a parametrização mais óbvia. Assim, mais óbvia, não no sentido de que é mais fácil, todo mundo tem que entender de imediato, não. É a mais direta. Acho que essa é a palavra mais correta. É a mais direta. Só que essa parametrização, quando a gente olha para essa parametrização, o que acontece? Opa, pulou as coisas aqui. Peraí. Quando... Deixa eu botar uma outra cor aqui. Quando t é zero, acompanha aqui comigo. Quando t é zero, o vetor que eu obtenho nessa parametrização aqui é 0i mais 0 ao quadrado j. Ou seja, 0i, 0j, o que significa que esse vetor é a origem. Mas no nosso caso, a origem eu tinha chamado de ponto final. Então, para t igual a zero, eu estou nessa posição aqui, com t igual a zero, para essa parametrização. Todo mundo entendeu isso? Fala, Miriam. Não, professor, eu vou falar que eu não entendi. Essa parametrização eu não entendi ela. Ah, não entendeu? Tá, vamos lá, ó. Deixa eu voltar isso aqui. Deixa eu tirar esses amarelos daqui. Deixa eu colocar alguma coisa para escrever. Onde eu estou? Estou aqui. Então, peraí. Aí. Ó, deixa eu apagar isso aqui para a gente entender o que está acontecendo aqui. Veja só. Essa aqui é a nossa função que eu quero parametrizar. Beleza? Eu tenho o y escrito em função de x, correto? Que no caso aqui é x ao quadrado sobre 2. Toda parametrização que eu faço em função de t, o que nós temos? Nós temos uma função de t na posição x, que eu vou colocar, que vai estar na direção y, certo? Esse aqui é a posição x. Mais uma função de t na direção j. Essa aqui é a posição y. Beleza? Beleza. Ou seja, o x ele vai ser uma função de t e o y vai ser uma outra função de t. Acontece que, uma vez que o y está em função de x, toda vez que eu tenho y em função de x ou x em função de y, ou seja, toda vez que eu tenho uma curva onde uma variável está em função da outra, eu posso assumir a variável independente como sendo o parâmetro. Isso aqui quer dizer que a minha função g de t é o próprio t, ok? Certo. Faz sentido? Eu tô assumindo Sim, sim. o parâmetro t como sendo o próprio x. Bom, mas se o x é igual a t e o y é igual a x quadrado sobre 2, você concorda que o y, então, vai ser t ao quadrado sobre 2? Sim, professor. Agora ficou claro. Faz sentido. Então, esse meu h de t é justamente o t quadrado sobre 2. Ou seja, é a própria função que eu descrevo a curva. Firmeza? Sim, sim, professor. Agora entendi. Obrigada. Maravilha, imagina. Ok, então, ó, relembrando, essa é a nossa parametrização inicial. Só a gente só precisa agora ver se ela vai servir para o que a gente está querendo. Só que quando a gente olha, por exemplo, para t igual a zero, ou seja, quando eu jogo o zero aqui,
eu tenho que o R de 0 vai dar 0i mais 0 ao quadrado j, ou seja, 0i mais 0j, o que significa que o vetor no ponto t igual a 0 é o vetor origem, 0, 0, que é o ponto B, certo? Que é esse cara aqui. Bom, para t igual a 0, eu estou aqui. Agora, observe que quando eu faço o t igual a 1, nessa composição, o R de 1 está dando justamente o meu ponto A. Então, aqui, quando t é igual a 1, eu estou nesse ponto. O que significa que, à medida em que o t cresce, eu estou saindo desse ponto e indo para aquele ponto. Eu estou exatamente na posição, no sentido contrário ao que eu quero. Ok? Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Como é que eu faço, então, para que eu ande o contrário? Ou seja, que quando o t for 0, eu esteja no ponto de cima, e quando o t for 1, eu esteja no ponto de baixo. O que eu posso fazer para mudar isso? Veja. Oi? O que eu poderia fazer para mudar nessa parametrização para que o R... Eu estou pensando em cima do que eu tenho, certo? O R de 0 seja o ponto A e o R de 1 seja o ponto B. Eu preciso fazer o que eu preciso fazer para essas coisas acontecerem. Certo? O que eu posso mudar aqui para que essas coisas... Para que minha parametrização faça o caminho contrário, entendeu? Entendi. Você quer saber o que eu mudo no lugar do T, né? O que eu mudo na parametrização? Alguém tem alguma ideia? Como é que eu faço? Veja só. Pensa aqui comigo. O que eu estou querendo é o seguinte. Você concorda que nesta parametrização aqui, ó, nesta parametrização, para t igual a 0, eu tenho o R é 0, 0. Para t igual a 1, o R é 1,5. Certo? O que eu preciso é que seja o contrário. Ou seja, eu preciso que, quando t for 0, aqui dentro, quando aqui for 0, aqui nas variações seja 1. E quando t for 1, lá na lei de formação da parametrização, seja 0. Entendeu? Eu preciso que faça o contrário. Efetivamente, o que eu quero é isso aqui, ó. Do intervalo, eu quero pegar o intervalo 0, 1 e levar no intervalo 1, 0. Ou seja, quando t é 0, eu preciso que o valor dele na parametrização seja 1, e quando ele for 1, que na parametrização ele valha 0. Certo? Estão entendendo? Não? Sim. Ou seja, eu preciso que, ao calcular para t igual a 0, eu faça essa conta aqui. Ó. Essa conta aqui. Entendeu? E ao calcular para t igual a 1, eu faço essa conta. Certo? Qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos aqui? Se eu pensar em x e y. Não é x mais y igual a 1? Uhum. Ou seja, eu preciso trocar o t por 1 menos t. Eu vou usar essa ideia aqui. Fez sentido ou não? Fez. Eu não entendi não, professor. Eu não sei se eu consegui me fazer entender também. Não se preocupe. Não, porque, tipo, o T não era o X, por que ele vai virar o Y? O que eu estou querendo construir
É isso aqui. Ó. Peraí, deixa eu pegar uma... Ó, o que eu quero fazer é o seguinte. Quando o meu parâmetro t for 0, eu quero que o R de 0 seja 1i mais 1 ao quadrado sobre 2j. Entendeu? Eu quero que esse R de 0 calcule essa conta. É lógico que para isso acontecer, eu não posso ter t aqui, ok? Aham. E eu quero que quando t for 1, o R de 1 calcule 1i, 0i, mais 0 ao quadrado sobre 2j. Por que eu quero isso? Porque se eu fizer isso, o R de 1 vai dar 0, 0. O R de 0 vai dar 1 meio. Ou seja, esse cara aqui vai ser o ponto A. Esse cara aqui... Opa, aqui é a cor errada. Vai ser o ponto B. E eu vou sair daqui para lá do jeito que eu queria. Eu só preciso ajustar essa conta aqui. Ou seja, quando o t vale 0, lá na conta, ao invés de aparecer 0 aqui, tem que aparecer 1. Porque se aqui aparecer 1 e aqui aparecer 1, eu tenho essa conta aqui. Certo? E quando o t for 1, aqui tem que dar 0, aqui tem que dar 0. Certo? Ou seja, Certo. quando aqui for 0, aqui tem que ser 1. Deixa eu mudar. O que eu estou querendo dizer é, quando aqui for 0, aqui tem que ser 1. E quando aqui for 1, esse aqui tem que ser 0. Beleza? Foi isso que eu mostrei, que eu quis mostrar lá na função. Daí você entendi. É a função que. A função aqui pegou, né? Veja só. O que eu estava querendo mostrar aqui é o seguinte. Eu quero pegar esse intervalo, 0, 1, e fazer o seguinte, ó. Quando o t, ó, o que eu estou dizendo, o que eu estou querendo aqui, ó? Quando o t for 0, a imagem dele tem que ser 1. Certo? Então, no 0 tem que dar 1. E depois, quando o t for 1, a imagem tem que dar 0. Ah, entendi, professor, entendi. Beleza? Aham. Ou seja, eu quero uma reta que passe por esses dois pontos. A reta que passa por esses dois pontos é a reta x mais y igual a 1. O que eu tinha, certo? O que eu tinha era o domínio, e agora eu quero agora é a imagem, certo? Dessa reta. A imagem dessa reta é y igual a 1 menos x. Então, no lugar de t, eu vou colocar 1 menos t. Isso aqui é só para eu entender a mudança que eu vou fazer na parametrização. Entendi, agora entendi, professor. Obrigado. Imagina. Então, ó, vou apagar isso aqui. Opa, cadê? Nossa Senhora. Cadê o negócio? Ah, tá. Peraí. Opa. Eu tinha escrito umas coisas aqui e eu não usei o que eu escrevi. Então, ó, é isso que a gente vai fazer. Achei. Entendeu? Opa, peraí. No lugar do t, eu vou colocar 1 menos t. Então, óbvio, a minha parametrização continua sendo em função de t, só que agora, quando t é 0, eu fiz essa conta já? Não. Quando t é 0, o r de 0, o que vai dar? 1 menos 0i mais 1 menos 0 ao quadrado
sobre 2J. Ok? 1 menos 0 dá 1. 1 menos 0 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui dá 1 sobre 1i mais meio j. Ou seja, lembra no slide anterior? O R de 0 está dando 1i mais meio j, que é o que eu precisava. E quando eu faço o t igual a 1, o R de 1 está dando 1 menos 1i mais 1 menos 1 ao quadrado sobre 2j. Deixa eu só... Peraí. Preciso de um espacinho aqui. Ou seja, isso aqui está dando 0i mais 0j. Estamos juntos? Sim, professor. Sim, professor. Peraí, caiu aqui. Então, vejam só. O R de 0 está dando 1,5, que é o meu ponto A. Então, agora eu estou aqui, ó. Esse é o R de 0. Quer dizer, desculpa. Isso aqui não. Oh, peraí, isso aqui fica. Aqui, ó, o T é 0. Eu estou falando desse vetor aqui, ó. Certo? Então, para T igual a 0, eu estou nesse ponto agora. E o R de 1 está dando 0, 0, que é o meu ponto B. Ou seja, eu estou aqui, ó. Então, quando o T varia de 0 até 1, eu ando desse ponto para esse ponto. Ou seja, eu estou no sentido que a apresentação pede. Faz sentido? Faz. Faz. Então, essa é a nossa parametrização. Nossa Senhora. Qual é o intervalo de T? 0 e 1? De 0 até 1? 0 até 1. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, pro. Fala, Alessandra. Pode perguntar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Uma dúvida mesmo, assim. Tipo, ele cobrou do intervalo de 0 até 1, né? Seria o lado direito desse gráfico da curva, certo? Repete o comecinho que eu não entendi o que você falou no começo. Esse exercício foi pedido o lado direito da curva, né? Seria, Sim. tipo, a parte positiva. Aí, o lance de fazer do ponto inicial A até B, indo T0, indo até T-1, se tivesse feito pro outro lado da curva, ficaria diferente o valor? É só de dúvida mesmo. Tipo, se, por exemplo, a pessoa não tivesse feito a parametrização nesse ponto T0 no 1, fizesse no -1, daria o mesmo resultado? Não necessariamente. No caso da parábola... É só por ser parábola mesmo. Que é dúvida. Na hora que eu fosse fazer a integração, não, Alessandra. Pelo seguinte, esse x aqui, ó, o valor, o sinal do x vai influenciar na hora que eu for calcular a soma dos pontos, entendeu? Se ele tivesse ao quadrado, daria o mesmo valor. Entendeu? Ah, entendi. Tá bom. Por conta desse cara aqui, ó. Porque como ele não tem nada que suma com o sinal, se eu somo valores positivos, né, se eu atribuo valores positivos ao f de xy para calcular as imagens, esse cara vai
contribuir com a soma positivamente. Se eu faço isso do outro lado, do lado de cá, aí ele vai contribuir com a soma negativamente. Então, o valor vai dar menor. Entendi, prof. Certo? Quer ver? Se a gente calcular, por exemplo, o f de 1, o f de 1 vai ser 1 mais 1 ao quadrado, raiz de 1 mais 1 ao quadrado, que dá meio, 2 sobre a raiz de 2, certo? Já o f de menos 1 dá 0. Percebe? Entendi. Mas isso foi por causa da parametrização ou já tá... Não, isso é por causa da função. Ah, tá. Por isso que eu disse que a gente precisa prestar bastante atenção em que parte da curva eu preciso fazer a conta e em qual sentido eu estou fazendo essa conta. Aqui, a gente ainda está entendendo, a gente está olhando para isso apenas matematicamente. Mas, por exemplo, quando a gente começa a estudar fluxo, por exemplo, imagine que eu tenho uma fábrica que a água, eu uso a água no processo da fábrica. E eu preciso calcular o fluxo dessa água ao longo da fábrica. Então, eu preciso saber exatamente onde ela começa e aonde ela termina. E se eu pego o contrário, ou eu pego o valor errado, eu vou calcular valores errados para esse fluxo, entendeu? Por exemplo. Então, eu posso gastar mais água, gastar menos água, ou dizer que eu tenho que fazer uma bomba mais forte quando ela pode ser mais fraca, porque eu fiz a conta errada. Então, há consequências na hora de eu escolher o ponto errado nesses cálculos, entendeu? Nesse momento, a gente ainda não está entrando na interpretação disso. A gente primeiro precisa entender matematicamente o que eu estou fazendo, para depois eu começar a dar interpretação para isso. Ok? Então, chegamos na parametrização. Beleza, Alessandra? Beleza, prof. Só fiquei na dúvida mesmo se dava muito erro, assim, se fizesse na hora Pode errada, não mas dar, dá. Ah, mas entendi. pode dar. A chance de dar é grande. Vamos lá. Então, eu vou apagar isso aqui. Então, achamos a parametrização e o intervalo da parametrização, ok? Então, estou apagando isso aqui. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me interrompa. Tendo a parametrização, eu preciso calcular o vetor V e o módulo desse vetor, certo? Então, se esse é o meu vetor, se essa é a minha parametrização, como é que eu faço para calcular o vetor V? O vetor V vai ser quem? A derivada em relação a t do R de t, ok? Então, eu vou derivar isso aqui em relação a t. Derivada de 1 menos t menos 1. Certo? Mais essa derivada aqui. Aqui eu tenho uma função composta. Então, eu tenho derivada aqui de 1 menos t ao quadrado vai dar 2 vezes 1 menos t vezes a derivada de 1 menos t. Certo? Sobre 2. Ou seja, o meu vetor V vai ser menos 1 na direção I. Aqui,
mais... Então, vamos ver, peraí. Esse cancela com esse. Vou botar uma corzinha aqui, para ficar bonitinho. Esse cara cancela com esse. Quanto é que dá essa derivada aqui, ó? Derivada de 1 menos t dá menos 1. Então, esse menos vai lá para frente, então vai ficar menos aqui nele. Esse 2 cancelou, vai ficar menos 1 menos t, j. Tudo bem? Se você preferir, você pode colocar t mais 1, mas acho que não faz muito. Nem acho que vale a pena. Se esse é o vetor v, quem é o seu módulo? Módulo de v de t é a raiz das suas componentes ao quadrado. Então, raiz de menos 1 ao quadrado. Vocês ficam em tanto silêncio que às vezes eu fico na dúvida se vocês estão me ouvindo. Estamos sim, Sim, professor. professor. Que bom. Mais menos t ao quadrado. Ok? Então, aqui vai dar raiz. Isso aqui vai dar 1. Mais. Aí aqui está tudo ao quadrado. Então, esse menos aqui vai sumir. Vai ficar 1 menos t ao quadrado. Beleza? Então, o módulo de v de t é esse cara aqui. Só lembrando, por que eu estou calculando esse cara? Porque eu vou precisar dele na hora de reescrever a integral de linha, certo? Certo. Outra coisa que eu preciso, da composta. Como é que eu calculo a composta? Eu vou pegar a parametrização, que é essa daqui, e aí, ó, vou fazer uma outra coisa aqui, ó. Esse cara aqui é o meu x, esse cara aqui, nossa senhora, esse cara aqui é o meu y. Onde tiver x, eu vou colocar 1 menos t. Onde tiver y, eu vou colocar 1 menos t ao quadrado sobre 2. Certo? É isso que eu estou fazendo. Isso que é a composta. Então, ó, f de r de t é o f de 1 menos t, que é o x. 1 menos t ao quadrado sobre 2, que é o y. Então, onde tinha x, eu coloquei 1 menos t, x, 1 menos t, então aqui fica ao quadrado. E onde tinha y, 1 menos t ao quadrado sobre 2, com o y está ao quadrado, aqui está ao quadrado. Certo? Certo, prof. Então, ficou 1 menos t. Esse cara aqui, ó, 1 menos t ao quadrado fica 4. 2 ao quadrado, 4. E embaixo fica do jeito que está. Raiz de 1 mais 1 menos t ao quadrado. Certo? Bom, agora é a parte que eu não tinha feito ainda. Então, ó, a próxima etapa, de novo, reforço, eu coloco essas coisas de etapa, só para a gente entender tudo que eu preciso fazer durante o processo. Não necessariamente precisa ser exatamente, não necessariamente precisa ser nessa ordem. Mas tem um monte de coisa que eu preciso fazer antes de outras, né? Então, agora eu vou, na verdade, não vou escrever, eu vou reescrever a minha integral f ds sobre c. O que a gente sabe? Que a integral de f de x, y, z sobre c
ds, na prática, como é que a gente resolve isso? Eu vou ter uma integral, por enquanto eu vou colocar só em teoria, uma integral de A até B, certo? De f de R de t vezes módulo de V de t dt. Certo? Ou seja, no lugar desse f de x, y aqui, eu vou colocar essa nova função no lugar da curva. Eu vou colocar AB. Quem são A e B? Quem sabe me dizer quem é A e B? É o 0 e 1 que a gente descobriu lá no começo, professor? Neste caso é o 0 e 1, certo? Mas o A e o B são os valores inicial e final do parâmetro da função que representa essa curva, que não necessariamente vai ser sempre 0 e 1, ok? Toda vez que eu faço uma parametrização, o t vai variar de A até B, para poder me dar o ponto inicial e o ponto final da curva que eu estou integrando. Esse f de R de t é esse cara aqui, ó. E o módulo de V de t é esse cara aqui. Certo? E o dt é a minha nova variável que eu vou integrar. Então, efetivamente, como é que vai ficar a minha integral? Integral de 0 até 1, que foram os parâmetros, né, do t para essa parametrização. F de R de t é aquele monstro ali, ó. Vamos lá. 1 menos t mais... E não pode ter preguiça, senão dá problema. 1 menos t à quarta sobre 4, dividido por essa raiz aqui. 1 mais 1 menos t ao quadrado. Certo? Eu podia até ter colocado em azul para identificar, né? Mas tá claro quem é, né? Vezes módulo de V de t. Módulo de V de t é essa raiz aqui, ó. A raiz de 1 mais 1 menos t ao quadrado. dt. Quase não pouco. Aí, ó, por sorte, esse cara e esse cara são iguais. Então, eu posso cancelar. Sobrou a integral disso aqui. Tá bom? Podemos passar para a próxima folha? Posso apagar isso aqui? Posso fechar isso aqui? Pode. Professor, na Oi. verdade, eu não entendi essa última parte que você escreveu em verde, por que que ficou assim? Isso é o DS? Esse V, eu não entendi de onde você tirou esse. Tudo isso aqui é o ds. E a gente sabia disso por quê? Eu vou apagar aqui e vou explicar. Tá Tá, bom? Guarda essa imagem na cabeça. tá bom. Então, apaga. Não, peraí, deixa eu ver. Vou colocar isso aqui já assim. Isso aqui. É isso aqui. Tá, então apaga isso. Apaga isso. Nossa. Ok. Então, ó, deixa eu... Por que que a gente sabe isso? Quando a gente, lá no vídeo, quando a gente define quem é a integral de linha, a gente divide a curva em vários pedaços, certo? Cada pedaço desse a gente chamou de ΔS, que no limite virou ds, certo? Certo.
esse S é aquele parâmetro comprimento de arco que a gente conversou sobre ele lá no cálculo 3. Lembra S, quem era S de t? S de t era a integral de 0 ou de t0 até t do módulo de v de tal de tal. Então, o S eu consigo escrever em função de t. Por que a gente faz isso? Porque para definir a integral de linha, é mais fácil eu usar um parâmetro intrínseco à curva, que é o parâmetro S. É o parâmetro que está dentro da curva. Para eu definir a integral, para eu conseguir entender o que eu preciso calcular. Ou seja, para eu... como é que eu vou achar outra frase que explica isso? Para eu fazer a mesma coisa que eu fiz no cálculo 2 e no próprio cálculo 3, que foi pegar o domínio e dividir em pedaços, pegar ponto do pedaço, calcular a imagem, somar esses pedaços, lembra que a gente fez? Para eu poder fazer essa mesma história na função, é melhor que eu use o parâmetro comprimento de arco, porque aí eu divido a função dentro dela mesma. Certo. Para eu fazer isso na teoria. Aí, na hora de eu fazer essa conta, na prática, é mais fácil, na hora de fazer o cálculo, eu usar o parâmetro externo. Então, eu troco o S, que é o parâmetro comprimento de arco, pelo T, que é o parâmetro externo à curva. Ou seja, eu troco a curva R de S pela curva R de T. Para fazer essa troca, eu preciso escrever justamente como eu tenho na integral a f de x, y, z, ds, eu preciso reescrever o meu ds. Bom, mas se o s está em função de t, o ds, pela definição de diferencial, é a derivada em relação a t de s de t dt, certo? Certo. Fazendo um paralelo, quando a gente tem uma integral de raiz de x² mais 1, x dx, e eu quero resolver isso aqui, eu não chamo esse x² mais 1 de u? Sim. Esse aqui é o meu f de x. Uhum. O meu du é a derivada em relação a x de f de x dx, certo? É a mesma coisa. Igualzinho. E aí, quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é a derivada disso aqui. A derivada em relação a t de s de t é a derivada em relação a t da integral de t0 até t do módulo de v de tal de tal. Aqui tem um negócio que a gente viu lá no cálculo 2, que chama... O que é TFC? Teorema fundamental do cálculo. Isso. Não é um time de futebol, certo? Teorema Futebol Clube. Nossa, essa foi péssima, eu sei. Os pontos Futebol Clube, não é. É o Teorema Fundamental do Cálculo. O que diz o Teorema Fundamental do Cálculo? Que a derivada da integral de alguém é o próprio integrando. E como a minha variável é essa, então isso aqui vai me dar... Opa, aqui faltou um módulo de V de T, certo? E aí eu jogo aqui. Isso certo. Aqui. Agora faz sentido, Pro. O ds é o módulo de V de T dt. Cara, isso aqui é lindo demais, né? Fala a verdade. A matemática é apaixonante. Não, fico até emocionado, ó. Coisa mais linda isso. Eu sei que vocês não querem dar o braço a torcer, mas vocês acham bonito também. Exatamente, ninguém falou bosta nenhuma. Coisa horrorosa. Vamos lá, vocês me deixaram muito assim, tipo, deixa assim. Ok, isso tem truco. O silêncio diz que não.
Não, na verdade, quem cala consente, Miriam. Se vocês não falar nada, é porque vocês também acham bonito. Vamos lá. Ó. Então, a integral de f de x, y, z sobre a curva ds, que é o que eu quero calcular, na prática, a gente sempre vai calcular em t, certo? Me ajuda aí, ó. Ficou a integral de 0 até 1. Ups. Alguém anotou a placa, não? Aqui, ó, esse trem aqui. 1 menos t. Valeu. Me ajuda aí, Arthur. 1 menos t. 1 menos t Mais mais 1 menos t à quarta sobre 4. isso aqui tudo dt. Vamos combinar que daquele monstrengo todo que parecia ser a integral efetiva que eu tenho que calcular, eu preciso dizer isso. É bem fácil. Certo? Não é fácil calcular essa integral aqui? Ó, desculpa. Eu vou separar nesse mais aqui, porque aqui a gente precisa fazer um truquezinho rápido, mas é fácil. Ó, eu sei que não é legal falar que é fácil, mas vocês vão de concordar comigo. 1 menos t dt mais a integral de 0 até 1 de 1 menos t à quarta dt. Opa, tá doido, Zé? Não. Sobre 4 dt. Ok? Quanto é que dá a integral de 1 dt? T. Integral de t dt? T ao quadrado sobre 2. Não tem integral mais fácil que essa, pelo amor de Deus. De 0 até 1. Mais. E aqui? O que a gente faz aqui? Quem pode me dizer? Como é que eu integro isso aqui? Vai chamar o menos t de u? Exato. Pega esse cara aqui. 1 menos t. Chama ele de u. Se 1 menos t é 1, menos dt é igual a du. Certo? Se quiser fazer a troca para o u, eu posso também olhar já as variações, certo? Se t é igual a 0, u vai ser igual a quanto? Se o t é 0, u é 1. Se o t é igual a 1, u vai ser igual a quanto? 0. 0. Então, essa integral, mediante essa mudança de coordenadas, fica a integral de 1 até 0 de u à quarta sobre 4. No lugar de dt vai ser quem? Um de cada vez. Menos du? Menos du. Firmeza? Então, ó, aqui eu tenho 1 menos 1 ao quadrado sobre 2 menos 0 menos 0 ao quadrado sobre 2 vai dar 0. Certo? Eu estou deixando indicado aqui para mostrar a conta inteira. Mas, ó, esse menos aqui vai lá para frente, certo? Lembra de uma propriedade integral que diz que a integral de A até B é igual a menos a integral de B até A? Lembra dessa propriedade? Então, eu posso jogar esse menos lá para frente. E aqui, como eu tenho de 1 até 0, que é um negócio meio tosco, eu posso fazer de 0 até 1 e trocar o sinal, certo? Então, eu posso ficar com a integral de 0 até 1 de u à quarta
sobre 4. Deu? Tudo bem? Sim. 1 menos meio costuma dar meio. 0 é 0. Agora, vem essa integral aqui. Integral de u à quarta. U à quinta sobre 5 vezes 4, 20. Ô, professor, não ia trocar o sinal? Puta susto. Ó, eu troquei. Não, mas Ó, não tava positivo? então, mas tem esse menos aqui, né? Ó. Ah, esquece. Mas é bom você ter falado. Eu tô rindo ainda do meu susto. Ó, eu vou colocar aqui. Eu tenho assim, ó, a integral de 1 até 0 de u à quarta sobre 4. Não, a Manuela quer matar o do coração. Ela quer perder É o meu coração. presente do dia dos professores. Pois é, presentão. Ó, isso aqui é menos a integral de 1 até 0 de u à quarta sobre 4. Que é igual, aí eu vou usar a propriedade 0 até 1 de u à quarta sobre 4. Deu certo? Que aí eu chego nisso aqui. Firmeza? Então, u à quinta sobre 5 vezes 4, 20. De 0 até 1, eu vou ter meio mais 1 à quinta sobre 20 avos. 1 meio, vou deixar indicado, 1 meio mais 1 20 avos. Aqui fica 20, por 2 dá 10, mais 1, isso aqui dá 11 sobre 20 avos. Não tem nenhuma unidade, porque eu não estou calculando, se não tem nenhum contexto, então fica só 11 sobre 20. Firmeza? Se, falando em contexto, se eu tivesse essa parábola, se ela fosse um fio, e essa função aqui fosse a densidade do fio, a massa desse fio, dentro daquele intervalo que a gente estabeleceu, seria 11 20avos. Se eu estivesse falando de fluxo, eu estaria calculando o fluxo do ponto 1,5 para o 0,0. Como deu positivo, então significa que eu estou no sentido do fluxo. Se tivesse dado negativo, é porque o fluxo ele está indo para um lado e eu estaria indo para o outro, entendeu? A gente vai falar disso no próxima semana, de contextualização. Por enquanto, é muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo. Firmeza? Podemos ir para o próximo? Sim. Sim, pro. Ó, só vou reforçar uma coisa aqui. Eu vou colocar, na verdade, eu não coloquei ainda, mas isso, eu fiz os PDFs da aula de hoje de manhã, eu deixei aqui, ó. Tem duas coisas que é muito importante, que se você souber essas duas coisas, você vai se dar muito bem no curso praticamente inteiro, que é saber encontrar a parametrização e saber resolver essa integral aqui, ó, porque muita coisa se resume a resolver essa integral, entendeu? É muito importante saber essas duas coisas. Vamos para o próximo. Exercício 2. Esse aqui eu fiz bem menos coisa. A gente vai ter que escrever bem mais. Na verdade, acho que eu só fiz a curva. Ó, essa aqui, a curva é uma circunferência no centro, na origem, e raio 2. Gente, eu não fiz nem a curva. Então,
fazer a curva, né? Vai dar uma circunferência mais ou menos aqui. Nó. Deixa eu só ajustar ela um pouquinho. Beleza? Raio 2. Essa é a curva. Qual é a segunda etapa que eu tinha falado? Peraí. Eu não vou nem olhar para o anterior para não ficar... A gente não precisa fazer exatamente na mesma ordem. Mas o que a gente precisa fazer agora? Ou uma das coisas que a gente precisa fazer agora? É a parametrização, não é? Até mesmo antes da parametrização, o que eu posso fazer? Porque vai ser importante para eu fazer a parametrização. O que eu preciso identificar na curva? Os pontos? Os pontos. O ponto inicial e o ponto final. Por que eu preciso disso, Alessandra, antes da parametrização? Aí, eu acho que é pra fazer certinho aquele lance que você falou, de pegar errado, ficar Certo? errado, né, o cálculo. Porque senão eu posso... Isso, se eu souber qual é o ponto inicial e o ponto final, eu já penso na parametrização no sentido do ponto inicial para o ponto final. Se eu não penso nesses pontos, eu saio fazendo a parametrização antes de olhar para isso, a parametrização pode não necessariamente representar o que eu preciso. E eu acho que está começando a chover e eu estou de bicicleta. Olha que maravilha. Firmeza? Então, ó, esse cara aqui é o meu ponto inicial, que eu vou chamar de P0. 0,2, eu estou aqui. Firmeza? Esse cara aqui é o que eu vou chamar de P1, que é o ponto final. Raiz de 2 é um cara que está aqui. Ok? Isso significa que a minha parametrização tem que andar nesse sentido. Certo? Ele tem que andar no sentido horário. Ok? Ok, Pro. Na aula da parte da manhã, a gente já falou sobre isso, certo? Posso dar uma adiantada nesse pedaço? Pode. Então, ó, por exemplo, a Blenda, que eu sei que está aqui, que não estava de manhã. Blenda, eu vou subir os vídeos hoje ainda, e aí então você vai entender, acho até que você vai entender rápido aqui, mas no vídeo está bem explicadinho quem é a parametrização, certo? Beleza, professor. Então, ó, eu vou chamar aqui de segunda etapa a parametrização. E aí o que nós vimos era que a parametrização vai ser, como a minha curva tem raio 2, eu vou ter 2 seno de t na direção I mais 2 cosseno de t na direção J. Essa é a parametrização que a gente viu hoje de manhã, para que eu faça a parametrização da circunferência no sentido horário. O vídeo acho que fica invertido para vocês, né? O horário para vocês é assim, né? É isso? Quando vocês me vêm fazendo... Isso aqui é o sentido horário para vocês? Sim. Vocês podem responder, pelo amor de Deus? Obrigado. Ok. Eu tenho que sempre pensar o contrário, né? Vamos lá. Então, o que a gente observa? Para eu estar no ponto P0, que é o ponto P0 é 0,2, esse cara aqui tem que ser 0. Né? O ponto P0 tem coordenadas
0,2. Então, para isso aqui acontecer, tira esse negocinho. Para eu estar no ponto P0, o que acontece? O 2 vezes seno de t tem que ser igual a 0, certo? E 2 vezes cosseno de t tem que ser igual a 2. Para 2 seno de t ser 0, óbvio que o 2 não vai ser 0, o seno de t tem que ser 0. E aqui, para o 2 cosseno de t ser igual a 2, o cosseno de t tem que ser 1. Isso aqui, essas duas coisas acontecem simultaneamente quando t vale 0. Certo? Então, veja, essa conta mostra que eu sei de onde eu estou tirando esse t igual a 0. Ok? Isso tem que aparecer. O ponto 1 que eu quero é o ponto raiz de 2, raiz de 2. Para eu estar no ponto raiz de 2, o 2 seno de t tem que ser igual a raiz de 2, e o 2 cosseno de t também. Isso significa que seno de t vai ser raiz de 2 sobre 2 e que cosseno de t vai ser raiz de 2 sobre 2. Faz sentido isso? Faz, pro. Agora, quando é que o seno e o cosseno são iguais e iguais a raiz de 2 sobre 2? Quando t é igual a π sobre 4. Gente, começou a chover. Ai, que saco. Tá bom? Tá bom, pro. Então, qual é o intervalo de t? De 0 até π sobre 4. Maravilha. Quem que é a nossa parametrização? E esse é o intervalo da parametrização. Certo? Tendo a parametrização, o que a gente faz? O V de T? O V de t. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. E vamos para... Vou chamar de terceira etapa. Terceira etapa. O que a gente vai fazer? Calcular V de t e módulo de V de t. Ok? Então, só recordando, quem é R de t mesmo? 2 seno de t na direção I, mais 2 cosseno de t na direção J. Certo? Vou deixar aqui. T pertencente a intervalo 0 por sobre 4. Se esse aqui é o R de t, então V de t vai ser a derivada de R. Gente, vocês, por favor, podem me interromper a qualquer hora. Lembrem-se disso, sempre. Então, derivada de seno, quem que é? Raoni. Ele tá aí, hein? Tá. Tô sim, professor. Tá caindo aqui, mas eu tô aqui. A derivada de seno é cosseno. Cosseno. É cosseno ou menos cosseno? Nossa, professor, agora eu não lembro. Eu faço um círculo e eu coloco em cima o símbolo da derivada e embaixo o da integral. Aí eu sempre, na hora, para eu não esquecer, eu faço círculo para eu poder decorar, entendeu? Certo.
E aí, derivada do seno, é positivo, é cosseno ou menos cosseno? Em quem que você aposta? Derivada de seno, eu aposto que é. Eu aposto que é cosseno mesmo, professor. Maravilha. É isso? É isso mesmo. Todo professor é muito filho da mãe quando o aluno dá a resposta certa e o professor fala, você tem certeza? Bom, é o suficiente para o aluno falar, não é? É uma sacanagem, isso eu sei. Mas, não, aqui é derivada de cosseno, então, se a derivada do seno é cosseno, quem que é do cosseno, Raul? Desculpa, professor, estava desligado aqui o microfone. Qual a derivada que você disse agora? A do cosseno, quem vai ser? A derivada do cosseno é menos cosseno, é menos seno. Menos seno. Menos seno. Então, o V de t fica assim, certo? 2 cosseno de t, menos 2 seno de t. 2 cosseno de t na direção I, menos 2 seno de t na direção J. Firmeza? Alguém tem dúvida? Tá. Quem cara consente, hein? Módulo de V de t. Raiz de cada uma das componentes ao quadrado. 2 cosseno de t ao quadrado, mais menos 2 seno de t ao quadrado. E aí isso vai dar raiz. 2 ao quadrado costuma dar 4, cosseno ao quadrado de t. Mais esse menos aqui, como está ao quadrado, some. O 2 ao quadrado vira 4. E eu tenho seno ao quadrado de t. Isso aqui, posso colocar o 4 ao quadrado, o 4 na evidência. Eu fico com cosseno de t mais seno de t, que é igual a 1. Portanto, isso aqui vai dar raiz de 4, é isso? Tá certo? Isso. Raiz de 4 é 2 ou é mais ou menos 2? É 2. Certeza? Sim. Por que não é mais ou menos 2? Porque é mais ou menos 2 quando tem, tipo, x ao quadrado dentro da raiz. Certo. Quando tem uma solução de uma equação, né? Então, raiz de 4 que é 2. Tá, calculei o módulo. O que eu tenho que calcular agora? O que ainda falta eu calcular? Alguém escreveu alguma coisa aqui? Escreveu não. Não. Falta nada, né? Não? Certeza? Função composta? Já posso calcular a integral? Alguém falou alguma coisa? Composta, né, professor? Oi? A função composta agora, né? Falta calcular a função composta. Calcular f de r de t. Certo? Lembrando que esse cara aqui é o meu x e esse cara aqui é o meu y. E esses caras eu vou atribuir, né, eu vou colocar nessa função aqui. Então, ó, f de r, espera aí, só um minutinho, ficou tudo. F de r de t é igual a quem? É o f, no lugar de x, eu vou ter 2 seno de t, e no lugar de y, 2 cosseno de t. Certo? Isso aqui vai dar, ó, o x é ao quadrado, então eu vou ter 2 seno de t ao quadrado
menos o y, que é 2 cosseno de t. É isso? Eu não errei nada, não? Não. Certeza? Então, a minha função vai ficar 4 seno ao quadrado de t menos 2 cosseno de t. Ou seja, não vai mudar aí nada. É isso aí mesmo. E agora? Agora é a integral, né? Agora acho que não falta, não. Falta nada? Acho que não. Se eu entendi a matéria, não. Se tiver faltando alguma coisa, lascou. Né? Vamos É isso mesmo, Pro. reescrever a integral. Vocês concordam que tem uma receitinha de bolo bem tranquila, assim, certo? Dá para dar umas continhas, dá para fazer uma conta mais ou uma conta menos, mas é meio padrãozinho o negócio, não é não? O triste é quando você erra lá no começo, professor. Que aí erra tudo. É, Mas eu- o problema do cálculo é que o erro, geralmente, ele É uma bola de neve. ele é um encadeamento de erros, né? Um erro que leva no outro, porque é tudo uma coisa é consequência da outra. Né? Vamos lá. Eu sinto em dizer para vocês que na vida as coisas acontecem assim também. Então, quando a gente erra no começo, a coisa tende a ser um acúmulo de erros. Ó, eu quero calcular essa integral. Então, eu vou ter a integral. Vou fazer coloridinho agora para ficar bonitinho. No lugar da curva, o que vai entrar? O 0 até o pi sobre 4? Exato. O 0 até o pi sobre 4. E dessa vez a Manuela nem me assustou. Hein? Falta o último para poder dar 3. Aí, se assustar 3 vezes, pede música no Fantástico. Né? Eu peço um ponto. O professor, ela me mandou mensagem no WhatsApp, falou que o dia dos professores está combinando com o Halloween. Começou mais cedo. Já estou de abóbora. É isso? Por causa do laranja? Ou é só por causa do susto mesmo? Não, era por causa do susto. Eu não tinha reparado na abóbora, é verdade. É possível que você não reparou nessa camiseta. Não reparei, professor. Não consegui associar. Eu nem estava vendo a cor dessa camiseta. Olha, isso aqui brilha no escuro. Vamos lá, é boa. A cidadã me dá 3 sustos, daqui a um ponto. Só se for um ponto na testa dela. Não, na média. Na média. Na média. Eu falo, esses palmeirenses tudo folgado, viu? Se for assim, toda aula o professor vai tomar uns 50 sustos dos alunos. Né? Eu vou começar também. Mas Terça-feira só vale hoje, prof. Pelo amor de Deus, eu não chego no fim do ano, eu vou morrer de coração. Até lá eu morro. Gente, eu tenho quase 50 anos já, pelo amor de Deus. Não, professor, o coração tá bom, confia. Sim. Eu falo, esses palmeirenses são tudo folgados. Por isso que eles acham que eles são campeão mundial. Porque eles são folgados. Essa foi de graça, hein? Não precisava. Esquece. Ó, agora, esse cara aqui. O senhor tá torto. Nossa Senhora. Esse cara aqui. Eu vou reescrever usando essa função aqui. Certo? Então, aqui vai ficar
4 seno ao quadrado de t menos 2 cosseno de t. Beleza? Como é que fala? Segue o fio. E por fim, vou pegar outra cor aqui. No lugar de... ficou muito parecido com o azul. Não quero. Não gostei. Vou pegar um roxo. No lugar do ds, eu vou usar esse módulo de V e acrescentar o dt, certo? Então, aqui vai ter 2 vezes dt. Então, a gente tem integral. Agora vai ficar só 0 até π sobre 4. Esse 2 aqui eu vou multiplicar. Posso multiplicar ou posso colocar já fora da integral, certo? Eu posso tirar esse 2, posso tirar mais um 2 daqui, né? Colocar 2 em evidência aqui. Tudo bem para fazer menos conta? Tudo. Agora não assustou, mas você tentou. Bonitinho. Deixa eu ver. 2 vezes 2, é isso? Então vai ficar um 4 de fora aqui? Sim. Sim. O susto acontece quando o microfone faz um pá no meu ouvido aqui, que é o susto. 2 seno ao quadrado de t menos cosseno de t dt. Certo? Seno ao quadrado de t. Vamos lá para as fórmulas. Antes para falar em fórmulas, eu coloquei no material de vocês o PDF das fórmulas, né? Vocês têm com ele aí, né? Sim. E... tá fácil aí, não? Aqui a gente vai usar a fórmula 58. Ela diz que a integral de seno ao quadrado de ax dx é igual a x sobre 2 menos seno de 2ax sobre 4a. Aqui tem mais uma constante, mas não vou pôr. Fazendo agora direito. Né? Mas constante. Cabelo. Certo? Então, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Sim, tira isso. Pega isso. Agora, pega isso. Faz assim. Não. Isso. Ó, isso aqui vai ficar igual a... para baixo. Igual. 4 vezes... Aí vem 2 seno ao quadrado de t. 2 vezes isso aqui, certo? Para o meu caso, para o nosso caso, o A é igual a 1. Né? Então, seno ao quadrado de t. Então, eu vou ficar com 2 vezes t sobre 2 menos seno 2 vezes 1 vezes t, 2t, 4 vezes 1, 4. Isso aqui é essa integral aqui, que vai variar de 0
a π sobre 4. Ok? Menos a integral de cosseno. Quanto que é a integral de cosseno? Vocês estão aí? Seno. É seno ou menos seno? É seno. É seno. E por que tem esse menos aqui? Porque já tinha menos ali antes. Era menos. Porque ele já estava lá, certo? Isso aqui também vai variar de 0 até π sobre 4. Firmeza? Eu vou ter 4 vezes. Aí aqui eu vou ter 2 vezes. O π sobre 4 dividido por 2 menos. Aí eu vou ter seno de 2 vezes π sobre 4 dividido por 4. Certo? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou pôr um parênteses aqui. Porque eu vou fazer isso agora menos no zero. Então, 0 sobre 2 menos seno de 2 vezes 0 sobre 4. E aí, menos, na verdade, o certo é você colocar mais aqui, menos aqui, para respeitar o sinal. Seno de π sobre 4 menos seno de 0. Alguma dúvida? O que esse A igual a 1 está fazendo aí? Certo. Alguma dúvida na conta aqui, não? Não, tá tudo certo. Professor, na Puta verdade, que eu pariu. Aí, Manuela. assustei. Deu conta. Assustou. Assustei, professor, sério? Um pouquinho. Foi sem querer. Mas, professor, eu acho que eu não entendi a conta. Você pode me explicar de novo? Posso. Qual? Toda ela? Essa aí. É a parte... Não, só essa parte. Esses 2 últimos passos aí que você fez. Esse aqui? Ou Isso. esse aqui? Esses 2, no caso. Esse? Eu sei que foi. Você só resolveu, mas eu me perdi um tiquinho. Aqui, ó. π sobre 4 aqui. Então, seno de π sobre 4. Isso. E no de cima, por que ficou 0 sobre 2? Ah, tá. Peraí. Ó. Aqui eu pego esse cara e joguei aqui, e joguei aqui, e eu obtive esse pedaço. Aí, esse 0, eu joguei aqui, e joguei aqui, e eu obtive esse pedaço. Certo? Certo. Agora entendi, prof. E vem aqui, aqui. Aí eu tenho o 0 ali, o π sobre 4 ali, e o 0. Aí eu tive esses caras aí. Então vai ficar 4 que multiplica 2 vezes. Aí vem aqui, ó. Isso aqui tudo é 0. Aqui eu tenho π sobre 2, certo? 2 vezes π sobre 4 dá π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá quanto? Costuma dar 1. Então, esse 2 está aqui. π sobre 4 sobre 2 dá π sobre 8. Menos 1/4. Aí o resto deu 0, então acaba aqui. Menos. Aí eu venho. Seno de 0. Na minha época dava 0. E o seno de π sobre 4? Aí de 2 sobre 2.
Então, aqui fica menos. Que lindo! 2 vezes 4, 8, dividido por 8, sobra π. 2 vezes 4, 8, menos 1 sobre 4, menos 2, é isso? Tá certo isso? Isso, pro. Aqui eu falo. Menos, mais um aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Você pode deixar assim? Você pode deixar mais bonitinho. Acertei, será? Prof, desculpa, mas por que ficou 4? Espera só um pouquinho, que eu estou vendo se eu acertei mesmo. Não tá faltando nada aí, não? Não, né? Tá tudo certo aqui, não tá? Acho que tá certo. T sobre 2, seno de 2, T sobre 2. Seno de π sobre 4 não é raiz de 2 sobre 2, tá certo isso? Tá, não tá? Eu tô com fome e... Sim, professor, raiz de 2 sobre 2. Então tá certo aqui. Sim. Ó, alguém perguntou por que esse 4 aqui? É só um ajuste que eu coloquei isso aqui tudo junto. Então, achei o mínimo. Opa! O mínimo é entre 2 e 1. Aí 2 por 1 dá 1, dá 2, vezes 2 dá 4. Certo? Tem o menos aqui. Ah, tem, peraí, tem. Se eu colocar o menos em evidência, aí aqui fica mais, né? Beleza? Beleza, pro. Professor, posso pedir uma coisa? Tem como você colocar nas primeiras etapas? É que eu esqueci de tirar uma foto. Porque eu vou Não. pegar. Eu vou colocar isso aqui no Classroom daqui a pouco, mas eu posso, claro. Isso? Isso, professor, obrigada. Foi? Então, esse é o resultado final. Certo? E com isso, a gente termina efetivamente a aula de hoje. Beleza? Coraçãozinho para vocês. E Beleza, professor. nos Bom vemos final na de semana. Bom fim de semana. Vê se não assusta seus professores, por favor. Acabaram os sustos, professor, finalmente. Nossa Senhora. De vez em quando dá uns estalos nos microfones de vocês aí. Nossa Senhora. Boa As noite, maravilhas professor. do Bom EAD, descanso. professor. As maravilhas Tchau, do pro. Vai lá EAD. comer. Beijo. Tchau, pro. Gente, vamos com Deus. professor. Amém, fica com ele, Até professor. mais. Amém. Professor, rapidinho. Pois não, Breno. Esse seno ao quadrado, naquela integral, se o senhor acha que voltar um slide. Ah, tá. É isso. Esse 2 seno ao quadrado de t, eu acho que. Eu não Faltou sei se. esse... Não faltou nada, não. Ah, tá. É que eu acho que caiu uma coisa assim parecida em cálculo 2 na minha prova, acho que. E aí, eu acho que a gente substituía 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Mas eu não lembro se isso tá certo, ou se poderia usar aí. O seno ao quadrado de t você troca por 1 menos cosseno De 2x 2x. sobre Sim. 2. Você vai chegar nessa integral aqui, ó. Certo? Ah, tá. A hora que Mas aí- você... Não, é porque assim, a gente pode
resolver isso do jeito que você está falando, mas eu estou porque o que é importante, assim, que pelo menos é a forma como eu adoto nos cálculos. Aham. No cálculo 2, a gente está lá para aprender a calcular a integral. Aham. Então, você tem que mostrar da onde você está, por que a integral de seno ao quadrado, lá no cálculo 2, a gente mostra por que essa integral é isso. Ah, sim. Então, como é que eu mostro isso? Fazendo essa substituição que você está falando. Eu troco seno ao quadrado por 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Tá. Entendeu? Ah, entendi. Então, lá eu mato a cobra e mostro o pau. Aqui eu uso a fórmula. Ah, tá, entendi. Porque no cálculo 4, eu estou mais preocupado que você entenda calcular a integral de linha do que fazer de novo uma conta que, teoricamente, você já fez em cálculo 2, entendeu? Ah, tá, entendi. Por isso que eu falo, não, podem usar as fórmulas, porque o foco da disciplina é outro. Ah, tá, entendi, então. Obrigada, professor. Valeu? Tá, tchau, bom final de Show, até semana. mais. Igualmente, bons estudos. Obrigada.